Oi, turma do nono ano. Neste vídeo estarei fazendo a correção das primeiras atividades que enviei para vocês. Então, dando continuidade na apostila, na página 45, nós paramos na questão 3, foi a que eu enviei para vocês. Então, a questão 3, os paralelogramos ABCD e FGHI são semelhantes? Caso sejam, determine a razão de semelhança entre eles. Então, relembrando aí das nossas aulas, para que dois polígonos sejam semelhantes, eles têm que estar numa mesma razão. Então, se eu quero saber se o paralelogramo maior é semelhante ao menor, então eu tenho que pegar os lados de acordo com cada paralelogramo. Então, eu tenho que pegar o lado referente a cada um. Por exemplo, aqui, ó, FG está para AD. Então, nós temos que montar aí a razão de semelhança. Primeiro, eu vou colocar com os segmentos de reta. FI está para AD. O comprimento do segmento FI é 18,9 sobre AD é igual a 9. 18,9 dividido por 9 vai ser igual a 2,1. Então, a primeira razão de semelhança. Para que ele seja semelhante, eu tenho que fazer esse outro lado aqui, ó. IH está para CD. Comprimento de IH é 21. E de CD, 10. Mesma coisa, ó. 21 dividido por 10, 2,1. Então, as razões aqui, ó, elas são iguais. Então, significa que eles são semelhantes. E a razão de semelhança é 2,1. Então, coloquem a razão de semelhança é 2,1. A questão 4, temos que montar aí as proporções. João precisa ampliar sua horta, que está em um terreno retangular, cujo comprimento é de 5 metros e a largura é de 3 metros. Então, eu tirei aqui os dados da questão. Comprimento inicial, a questão nos dá que é igual a 5 metros. E a largura é de 3 metros. O novo terreno, também retangular, apresentará medidas ampliadas na razão de semelhança de 2 para 3. Quais serão as novas medidas? Então, eu coloquei aqui, ó, novo comprimento, vou representar por x, e a nova largura por y, que nós iremos encontrar esses novos comprimentos aqui. Então, a questão está dizendo que a razão de semelhança é de 2 para 3. Então, iremos usar essa razão aqui como base. Então, como eu quero o comprimento, então eu vou colocar a razão 5 para x, que é igual a, qual é a razão que ele nos dá? 2 sobre 3. E resolvemos aqui a regrinha de 3, ó. X vezes 2, 2x. 5 vezes 3, 15. X vai ser igual a 15, 2 passa dividindo. 15 dividido por 2 é igual a 7,5 metros. Então, o novo comprimento aqui, ó, será de 7,5 metros. E para encontrarmos a nova largura, mesma coisa, ó. Largura inicial 3 está para y.
E usamos a razão. 2 sobre 3. E faz a regra de 3. Y vezes 2, 2y. 3 vezes 3, 9. Y será igual a 9 dividido por 2. Y é igual a 4,5 metros. Então, o comprimento 7,5 e a largura 4,5. Questão 5. Assinale com V ou F. A letra A. 2 polígonos são semelhantes se e somente se todos os seus lados tiverem a mesma medida. Essa letra A ela é falsa, porque para que haja semelhança entre dois polígonos, é necessário que os lados correspondentes, como eu fiz lá na questão 3, sejam proporcionais e que os ângulos também sejam proporcionais. Então, a letra A é falsa. Letra B. 2 triângulos equiláteros, quaisquer que sejam as medidas de seus lados, são necessariamente semelhantes. Essa é verdadeira, porque no triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais e os ângulos também lhes são iguais. Então, comparando os dois, eles serão semelhantes. Letra B, verdadeira. Letra C. Todos os quadrados são semelhantes entre si. Verdadeiro também. Letra F. Todos os retângulos são semelhantes entre si. Então, no retângulo, a semelhança ele vai depender da relação entre as medidas dos lados de cada um. Os lados ele também tem que ser semelhantes. Os ângulos dos retângulos sempre serão igual a 90 graus. Mas os lados eles podem variar. Então, a letra D é falso. A letra E. Sempre que os ângulos correspondentes entre dois polígonos de mesma quantidade de lados tiverem a mesma medida, pode-se dizer que esses polígonos são semelhantes. Então, mesma coisa, é necessário que os lados correspondentes sejam proporcionais, não só os ângulos. Então, letra I é falsa também. Questão 6, nós temos aí o trapézio A, B, C, D. Ele é isósceles. Que são isósceles? Quer dizer, isósceles, dois lados com a mesma medida. E as diagonais se intersectam no ponto E, ou seja, tem um ponto em comum bem aqui no ponto E. Se os triângulos A, B, E e o C, D, E são semelhantes, e AB, coloque aí na imagem de vocês, AB vale 4 centímetros, CD igual a 6 e AE é igual a 2. Calcule a medida do segmento EC. Então, quero saber esse segmento bem aqui. Então, para isso, nós podemos fazer a proporção. 4 está para 6. Assim como o 2 está para, eu quero saber esse tamanho aqui, coloca o X. E só fazer a regrinha de 3. Então, vai ficar 4 vezes X, 4x. 6 vezes 2, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3 centímetros, ou seja, o segmento EC é igual a 3 centímetros. Lá na página 47, a primeira questão, calcule a razão entre o volume do sólido menor e o volume do sólido maior em cada caso. Então, aqui eu tenho um cubo com aresta 0,3 metros, no cubo menor, e o cubo maior 0,3 metros. Nós sabemos que, para encontrarmos o volume, vou chamar isso aqui de volume 1, volume de um cubo, nós temos que multiplicar
comprimento, largura e altura. Como é um cubo, todas as arestas aqui têm o mesmo tamanho. Então, o volume do cubo 1 será 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Então, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vai ser igual a 0,027 metros cúbicos. E aqui o volume do cubo 2. A aresta do cubo 2 é igual a 0,7, então tem que multiplicar comprimento, largura e altura. 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, que é igual a 0,343 metros cúbicos. Como eu quero, a questão está pedindo a razão entre os volumes dos dois cubos, então a razão vai ser a fração 0,027 sobre 0,343. Então, aqui, ó, mas 0,027 posso multiplicar por 1000 e o denominador também por 1000, só para eliminar a vírgula. Se eu multiplicar por 1000, eu vou andar 3 casas, ó, 1, 2, 3, então vai ficar 27, mesma coisa aqui para o 0,343. Vou andar 1, 2, 3, vai ficar sobre 343. Essa é a nossa razão. A razão entre os dois volumes é 27 sobre 343. Letra B, mesma coisa. Volume do sólido menor, que é o paralelepípedo. Então, eu vou colocar aqui volume. Como é um paralelepípedo, as arestas não são iguais, então tem que multiplicar 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30 centímetros cúbicos. O volume do paralelepípedo 2 vai ser 9 vezes 15 vezes 6. 9 centímetros vezes 15 centímetros vezes 6 centímetros. Isso vai ser igual a 810 centímetros cúbicos. Como eu quero a razão entre os volumes dos dois, vai ficar 30 centímetros sobre 810 centímetros cúbicos. Eu posso simplificar, vai ficar 3 sobre 81, já dá para simplificar por 3, ó. 3 dividido por 3, 1, e 81 dividido por 3, 27. Essa aqui é a razão de semelhança. Na questão 2, nós temos um probleminha aí. A razão de semelhança entre dois cubos é 1/3, então já dá a razão de semelhança. Sabendo que a aresta do primeiro sólido mede 5, calcule o volume do sólido maior. Então, a aresta do sólido que a questão nos dá é 5, então vai ficar 5. A razão é 1/3. Se eu quero achar uma aresta, completo com o x e multiplica. X vezes 1, x. 5 vezes 3, 15. Então, e logo a aresta do segundo sólido, que ele fala que segundo sólido é igual a 15 centímetros. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, irei fazer a correção dos exercícios sobre os triângulos, tá? Espero que tenham tirado as dúvidas e até a próxima.